Da área da saúde a se tornarem expert em remoção a laser, com faturamento mínimo de R$ 150 a hora trabalhada, com duração média de 1 hora a sessão. Então, para quem não me conhece, eu sou Luciara Silva, fisioterapeuta dermato com especialização em remoção a laser. Vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo para que tu consiga desenvolver um plano de tratamento para a remoção dessa tatuagem com resultados satisfatórios, que consiga atingir a expectativa do teu cliente. Precisa inicialmente de uma boa anamnese. A anamnese é muito importante, porque é chamando esse teu cliente para a anamnese que tu vai conhecer, tu vai saber os dados dessa tatuagem, né? Alguns fatores são muito importantes para o sucesso dessa remoção. Ele tem que ser visto como um tratamento. Então, tanto a gente quanto o cliente, ele tem que seguir o passo a passo desse tratamento para a gente obter o sucesso nessa remoção. Então, como eu falei anteriormente, a anamnese é muito importante. Fatores que influenciam no número de sessões, fatores que influenciam na recuperação dessa pele para tu poder realizar uma outra sessão. Então tudo isso tu vai aprender detalhadamente, né? Que através da anamnese tu vai conseguir atingir esse resultado, porque tu vai conhecer o teu cliente, a tatuagem do teu cliente. Depois, o segundo momento é o atendimento. Aí nós, como profissionais da área da saúde, temos que ter cuidado com a asepsia, a higiene do local. Tu vai proporcionar para o teu paciente um anestésico tópico para minimizar as dores dessa sessão, porque a laser ela pode ser considerada como uma queimadura, porém leve e programada. Tu vais programar ali no aparelho os parâmetros para essa remoção, mas não deixa de ser uma queimadura programada. Ele veio aqui, ele está sabendo de tudo, tu já explicou, ele veio para realizar essa sessão, da contribuição dele para um bom resultado desse atendimento, né? Então, nós, durante o atendimento, a higiene, a asepsia, e deixar esse paciente tranquilo, já sabendo que vai sentir um pouco de dor, que não é nada tão terrível, mas conforme o tamanho da tatuagem pode ser mais dolorida ou menos devido ao tempo de exposição ali, né? Então o calor na pele é cumulativo, então ele pode sentir um pouquinho mais. E depois a gente vem com o pós, né? O pós é aquele momento que ele vai embora com a receitinha que ele precisa usar, os cremes, né, para a recuperação dessa pele, e os cuidados diários. Se é um paciente, por exemplo, que se expõe muito ao sol, trabalha na rua, é aquela paciente que veio remover o pigmento da sobrancelha, mas ela é cozinheira, passa o dia inteiro trabalhando ali no forno, no fogão, então não é um bom dia para ela fazer, se ela vai realizar hoje e amanhã ela tem que trabalhar. Então nós profissionais, já desde a anamnese, temos que conciliar isso aí com o teu paciente, para ele poder no outro dia tirar folga, ou não ficar naquela função, poder se resguardar, porque o período de cicatrização ele é muito importante. A nossa pele ela se regenera em 14 dias, mas tu precisa cooperar, ela não vai fazer tudo sozinha, né? Se tu vai expor a calores externos, esses fatores externos como o calor vão prejudicar. Outro detalhe muito importante que faz parte da contribuição desse paciente. Ele vai realizar a sessão aqui, realizou a despigmento de sobrancelha, chegou em casa e foi tomar aquele banho bem quente. O calor do chuveiro, a água quente, o shampoo. Então, tu já vai orientar para ela vir com o cabelinho limpo e por 48 horas não vai lavar esse cabelo. Porque a água, o shampoo, tudo que eu já falei anteriormente pode interferir na cicatrização. Então, o que acontece? E muitas vezes, com todo esse cuidado, né, uma tatuagem no braço, na mão, a pessoa bateu ou sem querer dormiu, caiu a casquinha. É muito importante isso aí também, orientar, não fazer a remoção da casca, deixar o organismo realizar isso aí, né? Então, muitas vezes com todos esses cuidados, ainda acontece alguma coisa não programada.
Então tu tem que saber agir, né? Tu tem que saber dar suporte para o teu cliente quando esses fatores, né, não programados ocorrem. Então a nossa conduta, o sucesso do nosso atendimento depende da nossa conduta, desde o início, desde a anamnese, a realização da sessão em si, porque é tu que vai regular os parâmetros da tua máquina, tu que vai preparar esse paciente, tu que vai estar com a sala, né, limpinha, esperando ele, com tudo ali que tu precisa, todos os materiais, tudo isso eu vou te passar, vou listar tudo isso para você. E depois a contribuição do paciente, mas que também tu tem que ficar dando aquela empurradinha, né? Tu tem que ficar pressionando, tá cuidando, comprou a pomadinha, tá fazendo direitinho, tudo isso faz parte do nosso atendimento ainda. Então a gente não só atende no dia que o paciente, a gente ainda fica dando um suporte para ele, acompanhando essa recuperação. É muito importante tu ser presente nesse momento. Tu dá esse respaldo, tu dá esse amparo para ele. Tudo inicia com a anamnese. Tu precisa fazer a anamnese desse teu paciente, né? Vamos chamá-lo de paciente. Então ele precisa saber, tu tem que expor para ele que a remoção a laser, seja tatuagem ou pigmento de sobrancelha, ele é um tratamento. E como todo tratamento, tem a nossa parcela aqui, a nossa contribuição, nós que vamos atendê-lo, a pessoa, o profissional, e tem aquela outra parte que ela vai precisar realizar. Então, esse atendimento, esse tratamento tem a nossa contribuição e a contribuição do paciente. Nessa tatuagem, nessa gravura, vem junto, ele vem para remover, mas junto tá toda uma expectativa que ele está colocando em ti. Então tu precisa entender bem os motivos por qual ele fez e o motivo que ele veio a ti para remover esse pigmento. A tatuagem é uma gravura, ela é feita para ser definitiva, né? Então o nosso trabalho aí já não é tão fácil. A tatuagem ela é feita para ser definitiva. Na inserção do desenho na pele, tem alguns fatores que influenciam se essa remoção vai ser de 5 sessões, 8 ou 10 sessões, tá? Então esses fatores é muito importante você saber. Já diferencia também dos fatores da remoção do pigmento da sobrancelha. Então, falando da tatuagem em si, propriamente dita, a gravura, o desenho que a pessoa colocou, seja letra, seja desenho, um dos principais fatores que influenciam no número de sessões é a cor que a pessoa tem a gravura. Essa cor influencia. Cores escuras, o preto, o marrom escuro, o azul escuro, são pigmentos de mais fácil remoção, tá? Já os coloridos, o vermelho, o verde, o amarelo, eles já são pigmentos que dificultam um pouquinho, porque nas suas cores a tinta contém misturas, né? Então já dificulta. Outro fator também que dá que gera uma dificuldade para nós é a gente não saber a composição daquela tinta. Tintas que tem na sua composição o chumbo, por exemplo, né? E diversas, né? Com composições diversas. Então é um fator que já vai contribuir para, digamos assim, na anamnese tu não vai saber isso aí. Então a gente tem os fatores que a gente consegue descobrir através da anamnese e outros que ficam ocultos, né? Outro fator que contribui muito no número de sessões, que a gente não tem como saber também, né? Mas a gente procura ali numa primeira sessão já ter uma noção. É a profundidade do traço. Digamos assim, o profissional vai fazer a tatuagem, ele se acomoda ali com a pessoa e tal, e o peso da mão, a gente não tem como mensurar isso aí. É como uma pessoa que pega o caderno e escreve, vai escrever um texto. O mesmo texto, umas pessoas escrevem somente naquela folha e outras pessoas, pelo peso da mão, transcendem folhas. Então isso acontece na pele, epiderme, derme, hipoderme.
conforme o peso da mão, a tinta foi inserida, superficialmente, média ou mais profunda. Isso interfere no número de sessões e isso muitas vezes o cliente não sabe. Ele vem para ti aqui, ele quer remover, mas ele não sabe que a tinta, que a cor que ele fez o desenho é mais ou menos, né? Pode influenciar no número de sessões. A profundidade a gente não tem como saber. Lá pela segunda, terceira sessão a gente começa a ter uma noção dessa profundidade pelo clareamento que vai acontecendo. Então eu já contei para vocês 2 fatores, né? E também é muito importante a questão do tempo, o tempo que a pessoa fez essa tatuagem. A tatuagem, quanto mais antiga, é de mais fácil remoção. Ela já dá uma desbotadinha por si só, né? Porque esse pigmento fica inserido na pele, a gente tem a fagocitose, tem a questão do organismo, vai absorvendo um pouquinho. Então, o tempo também, quanto mais antiga, é de mais fácil remoção. A menos que seja aquela tatuagem, digamos, que fez com 30 dias e quer remover. Aí não está totalmente inserida ainda. Aí a gente tem mais sucesso, são menos sessões. Mas também tu não pode, fez num dia e quer remover no outro. Não, tu tem que esperar o período de cicatrização da pele. E aí tu consegue abordar a primeira sessão, digamos assim, da remoção. Então a gente chegou no número de sessões que fica um pouquinho subentendido, varia de 6, 8, 10 sessões, 12 até, né? Então tu não pode prometer, né, pro teu paciente o número de sessões, mas na anamnese, na conversa, por isso que serve a anamnese, a boa anamnese, né? Outro fator muito interessante, tu tem que conversar com o teu paciente, tu tem que saber da exposição dele, né? Da exposição, se ele vai ter como ter aquele cuidado após a remoção, né? Que isso vai fazer parte, que eu vou explicar melhor para vocês, um dos fatores que ele tem que cuidar, que é cuidar a ferida que foi feita ali, né? Do pós-tratamento. Bom, falamos da anamnese, agora vamos falar um pouquinho do atendimento. Chegou o momento, tu marcou a sessão, teu cliente veio, ele já está de acordo com o valor da tua sessão, ele já está de acordo com os cuidados que ele precisa ter depois, e tu já está sabendo os fatores, tudo que tu precisa para te realizar um bom atendimento. Então chegou o teu paciente, tu tem que estar com a sala, com a asepsia adequada, tu precisa ter os EPIs, né? Tu vai usar luva, tu vai usar máscara, tu vai usar uma touquinha, né? Tudo isso tu precisa para te diminuir o risco de uma futura contaminação, né? Então tu precisa ter a asepsia do local. Tu vai programar aquela máquina ali, eu vou te passar a gente vai aprender aqui, né, nessa jornada, os parâmetros, como é que tu faz essa programação. Os filtros, né? O que cada cor usa 1 milímetro, usa um determinado filtro e um aparelho diferente. A gente tem lasers que respondem melhor às cores escuras e outros que respondem melhor ao colorido. Então isso no decorrer da nossa jornada eu vou te passar todos esses parâmetros, né, todos esses dados. Bom, realizada aqui a sessão, né, realizou a sessão com o teu paciente, ele está prontinho, tu vai fazer o curativo, ele vai embora. Ele vai embora recebendo, né, de ti todas as orientações. Nessas orientações, tu vai passar receitinha para ele, ele precisa usar determinados pomadinhas cicatrizantes, porque não é a mesma de quando realiza a tatuagem, é diferente. Quando realiza a tatuagem, tu quer fixar ela, então tu usa determinado produto. Quando a gente realiza a sessão da remoção, a gente está cuidando uma queimadura. E tu queres que essa queimadura cicatrize bem, que não deixe lesão na pele. Então tu vai passar para ele a receitinha com determinados produtos que ele precisa usar, e ele precisa ter o cuidado diário. A gente, como profissional, sabe que a pele se recupera em 14 dias. Porém, se tu
porém por ser uma queimadura, tu precisa contribuir, tu precisa ajudar essa técnica. Então ele vai usar determinado produto que a gente vai orientar e precisa seguir cuidando diariamente, o dia 1, o dia 2, o dia 3, todos esses dias após a remoção são importantes para uma boa cicatrização. E a gente, como profissional, atendeu esse paciente e segue acompanhando o dia a dia, porque o paciente ele é muito assim, o nosso cliente ele é muito assim, ele realiza e ele quer colocar pra gente toda a responsabilidade da boa recuperação. E se tu não acompanhar ele no dia a dia, tu não fica sabendo se ele tá ou não realizando, né? No decorrer dessa nossa jornada, vou passar muito da minha experiência, coisas que já aconteceram. Nem todas as minhas remoções foram livres de maus resultados. Muitas vezes aí tu fica naquela dúvida, porque eu não acompanhei ele, será que ele fez, será que ele não fez? E a gente não quer isso, a gente quer ser um profissional que oferece um bom resultado para aquele paciente. Mas, muito importante, tu tem que saber se ele está seguindo as tuas orientações. E mesmo assim, até o retorno dele, tu fica acompanhando, tu acompanha, no mínimo, esses primeiros 15 dias. E aí sim, tu acompanha por foto, se ocorrer alguma intercorrência, ele vem, tu pode realizar uma sessãozinha de laser, alguma coisa, um LED, uma fotobiomodulação para melhorar essa cicatrização, tu pode dar uma ajudinha, mas tudo isso tu só vai saber se tu, posteriormente à sessão, seguir conversando com ele, senão tu não vai ter como ajudar nessa recuperação se ele cometeu um erro ou se ele deixou de fazer alguma coisa. Então a gente, como profissional, precisa saber precisa ter essas cartas na manga, né? Tu precisa ajudar, tu segue dando respaldo pro teu paciente, porque a gente quer a boa recuperação para ele voltar, né? Porque a gente está falando ali da expectativa dele, do teu serviço que foi realizado e do resultado final, que a gente quer um bom resultado, que ele faça as 8, 10 sessões contigo, que ele siga vindo. Então é isso, pessoal, acho que por enquanto é isso aí que eu queria contar para vocês.